Olá, manos e minas do Brasil. Meu nome é Calil e estamos aqui para mais uma entrevista na Arena Local. E eu estou sempre com ele aqui, LF. Saudações, amantes do esporte ligados aqui na Arena Local. Aqui você já sabe, a casa da resenha. Então, assim, ó, para você sentar aqui na nossa arquibancada e participar dessa resenha, já faz o checklist, né, Calil? Tem que ver se você Exatamente. tem os requisitos. Então, quais são os requisitos? É se inscrever no canal, já deixar o like e também compartilhar o vídeo com a galera aí. Compartilha com a geral, assim. A arena é cheia, mas sempre cabe mais gente, né, Calil? Essa arena aqui não tem limite de telespectadores. Não tem, com certeza, e sempre aqui a gente joga com arena lotada, né, LF? Então é É sempre isso aí. importante você convidar alguém, passar, deixar o seu comentário aqui embaixo também, é muito importante, falar o que você achou dessa nossa resenha, desse nosso bate-papo. Vamos falar do bate-papo de hoje, LF? Vamos lá, sem mais delongas, né? Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. Ele que é campeão da Copa do Brasil, campeão paulista, finalista de Sul-Americana, jogou só em time de massa, Corinthians, Ponte Preta, Santa Cruz, Ceará. O cara tem história para contar e eu vou deixar para o Calil a honra e a oportunidade de apresentar o nosso convidado de hoje, Calil. Vai lá, moleque. Nosso convidado de hoje, LF, é o Diego Sacomã. Chega Seja para bem-vindo, cá, mano. Diego. Obrigado, Calil, LF aí, pelo convite, né? A gente teve alguns imprevistos, já era para ter saído há um tempo atrás, mas tudo na hora Acontece. de Deus, né? Ele preparou esse momento para a gente estar aqui podendo bater esse bate-papo. Sim, com certeza. No bate-papo de hoje a gente vai falar aí sobre sua carreira, você passou por diversos clubes, fez base no Corinthians. Mas antes de começar na sua parte já de Corinthians, que a gente conhece aí, que você passou pela base, como que foi para você chegar até a base do Corinthians? Onde que você começa os seus primeiros passos aí no futebol? Eu sou de Guarulhos, né? Meu pai sempre mexeu com futebol aqui na cidade, então eu comecei jogando por aqui, né? Alguns times daqui da cidade. E daí Sim, depois eu tive a oportunidade de ir para o Nacional da Barra Funda e salão no Corinthians, né? Campo na Barra sim. Funda, na Nacional e salão no Corinthians. E daí, durante esse percurso todo aí, o Nacional teve uma parceria, a Eurosport, na verdade, com o Corinthians, Uhum. que acabou fazendo essa ligação, e aí todo mundo que estava no Nacional veio para o Corinthians de campo. E daí eu continuei, né? Tanto o salão quanto o campo, e daí se foram 18 anos no clube. Você chega com mais ou menos qual idade no Corinthians? Ah, no salão eu cheguei em 93, acho que 7 anos. 7 anos. E aí É, já no campo com 10, 12? eu não lembro o ano certo, assim, mas eu já tinha, acho que por aí, entre os 10, 12. É, não, mas aí então você chega no Corinthians, faz no futsal e campo no Nacional, né? E aí você vai para o campo. Quando você vai para o campo, você já vai como zagueiro, lateral? Qual que era a sua posição ali no Não, campo, já no Corinthians? o campo cara, acho que meu pai achava que eu era muito qualidade, né? Porque ele me colocou de meia para 10, Sei, né? E daí fui descendo, e aí no Nacional, um treinador chamado Tuca, que foi quem me sei. descobriu verdadeiramente como zagueiro. Na época eu estava de lateral esquerdo lá com ele, e aí eu estava no banco de reservas e faltou um zagueiro lá. E aí ele falou assim: vai Olha, lá e quebra esse galho para mim e joga para mim, de zagueiro. E aí foi o que eu descobri, cara. Eu de lá, a minha carreira inteira foi fazendo essas duas funções, né, de lateral e zagueiro, mas assim, foi ele que descobriu eu como zagueiro. sim, sim, sim. Nessa época, assim, ele colocou de zagueiro porque já era mais forte fisicamente, já era mais alto. Porque assim, eu joguei futebol também durante um tempo aqui em Jundiaí, nós somos de Jundiaí, né? Joguei aqui em Jundiaí, fiz peneira pelo Santos, tudo mais, jogava de volante. Às vezes fazia ali zagueiro, mas por conta da altura mesmo, eu não desempenhava tão bem como zagueiro. Mas ali como primeiro volante, segundo volante, eu atuava. Você já era o mais alto dos garotos, ou como que era? Não, eu tinha uma estatura boa, assim. É que o futebol mudou, né? Na minha época, Mudou. eles não se preocupavam muito com estatura, era mais por qualidade, assim, né? Ah, pô, se você Sim, tem um pouco mais de habilidade, você vai para o meio.
se você tem mais velocidade, você vai jogar, sei lá, na época não tinha os pontas, né? Então, os extremos que a gente fala hoje. Então, você vai Sim, de lateral. E eu era um jogador que, meu, apesar de ter um pouco de qualidade, eu não tinha tanto, né? Então, eu acho que sim, foi mais por isso, né, que ele optou por ter me colocado. Eu acho que a estatura talvez tenha pesado um pouco, mas eu acho que não foi o ponto principal. sim. Mas você não chega nem a passar, tipo, nas outras posições, você sai de meia, ali pensando em ser Ah, eu um rodei camisa 10 tudo, para meio zagueiro. A atacante, né? Rodoni. Sim, Eu comecei de meia, daí meu pai tinha um time aqui na cidade, tinha um time assim, né? Ele cuidava de um cuidava. time com as crianças e tal, aí eu jogava de meia, depois eu passei para volante, aí como eu era canhoto, eu fui para lateral esquerdo, num outro time aqui da cidade, e eu fui pro Nacional como lateral esquerdo. Aí do Sim, Nacional que o Tuca me descobriu, vamos dizer assim, como zagueiro. Daí de lá em diante eu só fiz essas duas funções, né? Se eu puxar na minha memória aqui, acho que difícil foram as vezes que eu joguei de volante sim, profissionalmente já. sim, sim, sim. Então aí quando você chega no Corinthians, já chega ali na lateral e zagueiro, né? Principalmente zagueiro. E quando você chega no Corinthians assim, tinha. Qual que era a estrutura do clube? É parecido com o que é hoje, né? Era no Parque São Jorge já, se treinava, no terrão. Tá falando na base. A base, na base, é. A base era lá no terrão. Hoje não tem mais, né? Hoje eles Não colocaram os tem, né? campos sintéticos lá. Mas a Sim. minha época eram 3 campos de terra mesmo. É, Sim, que a hoje bola vem. eu até brinco assim, porque esses moleques da base hoje sobem, fala, é fruto do terrão, né? Mentira, porque Sim. não tem mais, né? Não tem Terrão mais, agora é society, né? eu acho que se eu não me engano, acho que minha geração acho que foi a última que pegou o terrão de fato, né? Porque Sim, depois a gente migrou para Itaquera para treinar lá. Então, assim, meu, não era. Pô, nós estamos falando aí, eu tenho quase 20 anos de carreira, nós estamos falando aí de bastante tempo, a estrutura não é como é hoje, né? Hoje o pessoal que está na base aí tem uma mordomia muito grande, assim, né? Uma estrutura muito boa. Na minha época, a gente ajudava o roupeiro a trazer a roupa com carriola, com carrinho de mão, da sim, lavanderia até o vestiário, né? Era campo de terra, né? As chuteiras não eram tão modernas quanto hoje. Enfim, o clube não te pagava nada, né? Eu vim receber uma ajuda de custo, sei lá, eu tinha acho que 14 anos, quando o Corinthians veio me dar uma ajuda de custo. Então, sim. assim, hoje é bem diferente, né? Hoje é bem, vamos dizer assim, bem mais fácil, né, para essas crianças que estão começando aí. E que bom, né? Pelo menos eles não precisam. É bom e ruim, mas assim, a dificuldade eles não têm enfrentado tanto quanto eu acho que a minha geração enfrentou. Não, sim, aí se você pega assim a parte de dificuldade, molda, né, o jogador também, ajuda nessa parte, mas também a estrutura qualifica melhor, tipo, um garoto hoje de 12, 13 anos, ele já consegue desempenhar todo o futebol que ele tem na base já, né? Você já consegue Sim. identificar ali melhor ainda, né? Você tem mais recursos hoje, né? A Tem mais tecnologia está recursos. muito avançada. É claro, né? Nós estamos falando de um clube grande, que é o Corinthians, né? Não é a realidade da maioria dos clubes aí, pequenos, que não tem tanta estrutura, que ainda Sim, assim, ainda alguns ainda treinam no campo de terra, mas hoje em dia com esse negócio de sintético e tudo mais, então acabou ficando mais fácil, né? É claro que eu acho que isso atrapalha um pouco o nosso futebol, porque a questão da imprevisibilidade, né, que a gente tem com um campo irregular, isso tem perdido sim, um pouco, né? Porque hoje é tudo sintético, a bola já não vem daquele jeito onde você tem que se virar e adivinhar onde ela vai pingar, porque ela vem, né, quicando. Eu acho que talvez isso tenha atrapalhado um pouco hoje o futebol brasileiro, né? Assim, se eu não me engano, até o Palmeiras no CT deles tem um campo que é de terra para justamente não perder essa raiz, né? Que eu acho que é a sim. diferença, né? Hoje a gente não vê mais esses moleques jogando na rua,
né? Sim, é. Jogando no campo de terra e tal. Mas enfim, né? A gente vai seguindo aí. Sim, a gente até comentou com o professor Fausto na nossa entrevista. Ele falou do campo do Palmeiras em Guarulhos, que lá não pode nem treinador, é só os meninos mesmo que montam os times para treinar esse passe, o domínio e tudo mais. Chegando com a gente de novo aí, o LF, boa noite. Boa noite. Vou deixar minhas saudações aqui aos amantes do esporte, né? Eu tentei me fazer minha saudação no começo, não deu certo. Então, boa noite pro Calil, boa noite pro Diego e galera, continua aí que eu vou tentando me entrosar aqui para ver onde vocês estão da resenha aí. Certo, a gente falou agora da base, Lucas, quando ele chega no Corinthians, ele falou que passou pelo futsal, antes ele jogava no campo no Nacional, em conjunto, né, Diego? Você jogou em E- conjunto tanto futsal quanto o campo no Nacional, e Não, aí não, não. não chegou a jogar em No conjunto? Corinthians, eu comecei no salão, né? Então eu já estava Sim, no Corinthians no salão e no campo eu não estava no Corinthians, eu estava no Nacional. E aí eu migrei para o Corinthians quando teve a parceria, que era um dos patrocinadores do Nacional, era a Eurosport na época, se eu não me engano. E aí pegaram todos os atletas do campo do Nacional e a gente veio para o Corinthians. E aí eu continuei no salão e no campo já no Corinthians. certo. Legal, E legal. aí ele falou que na época dele era o verdadeiro terrão, né, Lucas? Que agora hoje em dia não tem mais, é tudo society, mas ele pegou a fase do terrão lá no Corinthians, quando ele chega, e já chega como um zagueiro ou lateral esquerdo, né? Ele já chega, né, fazendo essa função, que ele falou que quando ele começou ali como camisa 10 e tudo mais, aí o treinador achou a posição dele ali como um zagueiro, e aí, quando você faz essa parte na base do Corinthians no Terrão, nos campeonatos ali, como que foi esse primeiro passo, sub-15, sub-17? Você chega até a jogar uma copinha pelo Corinthians também, né? É... Ah, cara, foi um processo assim, natural, né? De quem busca um sonho de ser um atleta profissional, né? Eu fui galgando ali cada categoria, né? Hoje a gente chama de sub-17, sub-20. Na minha época era juvenil, júnior e profissional. Sim, Então eu fui passando por isso, né? Fui conquistando títulos também com o Corinthians, né? Eu fui campeão paulista, bicampeão paulista sub-17. Depois tive a oportunidade de disputar a Copinha. A gente foi bicampeão da Copinha em 2005 e dali começa, né? Aí eu acabo subindo para o profissional em 2007, se eu não me engano. Naquela época turbulenta do Corinthians, onde teve o descenso lá, acabou caindo. E daí começa a minha carreira, né? Assim, profissionalmente falando, né? Aí eu começo a rodar um pouco até retornar para o Corinthians. Ô, Diego, e como é que foi aquele. Você chega a jogar naquele time de 2007, naquele time que cai, ser promovido da base para o profissional bem nessa época? Sim, eu sou promovido, mas eu não jogo, né? Uhum. Eu até cheguei a ter uma oportunidade na época, acho que o Carpegiani, mas talvez por ser muito moleque ainda e o Corinthians estava numa pressão muito grande, eu acabei não jogando, assim. Mas eu ia para alguns jogos, né? E posso dizer que eu participei assim do descenso lá, né? Mas assim, efetivamente eu não entrei, não joguei, estava fazendo parte do grupo. E como que foi ele já os tinha. bastidores daquele ano lá? Tipo, foi um ano Sim, bem conturbado, o vestiário. Quando É, você ia viajar, tinha um clima tenso lá, a torcida, a é galera que parecido com ficava. o que o Corinthians está vivendo hoje, cara. era, Assim, né? fora de campo era algo que eu ainda era moleque, né? Não tinha tanta maturidade para entender essas certas coisas, mas assim, hoje vendo com uma cabeça mais experiente, eu vejo que é a mesma situação, né, do Corinthians de 2007 para o Corinthians de agora. Muita briga política, muita coisa envolvida, né? Ninguém provando nada, especulações daqui e dali. E, infelizmente, acabava refletindo dentro de campo, né? Inclusive, a minha estreia no treino, né? A minha promoção, a Sim. torcida invadiu o clube, invadiu a Nossa. fazendinha. Então, assim, eu acho que vivem dois momentos iguais aí. 2007 e hoje é bem parecido. Loucura, né? E aí, eu lembro que, bem nessa fase, eu até comentei em alguns podcasts anteriores, que é nessa fase que eu começo, passado a queda,
Em 2008 eu começo a gostar muito de futebol, porque eu lembro que eu tava na escola, pivetinho, né? E eu só via, Corinthians ganhou, Corinthians ganhou. Eu falei, caraca, o Corinthians só ganhou virar corintiano. Só que eu não tava entendendo que era a Série B, né? E aí eu acompanho o final da Série B, e aí, pô, 2009 muda totalmente, né? Que daí, tipo, acho que você joga na Ponte Preta emprestado nesse primeiro momento, né? Em 2008? Não, acaba o 2007, eu sento com o Andrés para conversar, ele fala, meu, você é muito novo, eu vou te emprestar, eu tinha contrato com o Corinthians, eu vou te emprestar, e eu fui pro Guarani. Pro Guarani, Disputei o isso. Paulista de 2018, e aí quando acabou o Paulista, o Guarani falou assim, fica aqui, a gente quer você para disputar a Série C, e eu, moleque, né, não quero, eu vou disputar a Série C, quero voltar pro Corinthians. Nisso eu Sim. retorno pro Corinthians, e o grupo tá inchado, né? Tem muito jogador lá disputando a Série B. Daí o mano fala assim: eu não vou contar com você por enquanto, né? Fica treinando separado. E aí eu volto e aí eu falo que tem pessoas que passam pelas nossas vidas, assim, que são pessoas, né? Deus coloca tudo no seu lugar e tal. E aí teve o Ladeira, que era o meu treinador, que foi o treinador da Copinha, daí outro Ladeira. E ele falou assim, não, você não vai treinar separado, você vai treinar comigo aqui mesmo, que você não tem idade de sub-20, você vai ficar aqui no sub-20 treinando. E aí eu fiquei com ele. E aí todo treino que tinha sub-20 com um profissional, ele me encaixava, ele me colocava para jogar. E eu ia bem, assim, e aí ele chegava pro mano e falava e tal. E aí foi amadurecendo a ideia, até que um dia eu em casa recebi a ligação do que era para eu me apresentar no profissional que o mano estava pedindo, e aí eu chego lá no meio da Série B, já assim que acabou a Copa do Brasil lá, já estava rolando, aí eu me apresento para treinar, né? Sem a Uhum. expectativa de jogar, né? Assim, eu fui mesmo para Sim. compor elenco na minha cabeça, né? Mas é o que eu falei, assim, Deus prepara as coisas, o momento, Sim. e aí eu fui treinando, fui indo bem, até que eu comecei a ir pro jogo sem esperança, né? Assim, essas convocações saíam, eu sempre estava no bolo e estava indo, aí o William machucava, o Fábio Ferreira machucava, aí eu comecei a entrar nos jogos, até que quando a gente teve o acesso, os últimos 5 jogos, o Mano começou a rodar o time, né? E aí eu tive mais oportunidade e aí eu comecei, pude mostrar um pouco da minha qualidade, né? E aí começa a minha, assim, carreira efetivamente, assim, no profissional do Corinthians. Legal. E aí passa, tipo, o momento conturbado de 2008, né? Aí você volta, aliás, 2007, joga 2008, pô. E aí 2009 muda totalmente a situação, né? Daí chega Ronaldo, já, tipo, É, subiu naquele... O time já sobe numa fase melhor, a torcida já mais tranquila, porque ganhou, e ganhou bem, né? Tipo, sobrou na Série B. E aí 2009 muda completamente o patamar do clube, né? E justamente era isso, eu ia chegar na pergunta. Como é que foi, tipo, para você essa mudança? Um time meio que bagunçado, e aí 2009 já muda totalmente. O Mano acerta a casa, parece que os bastidores também dão uma acalmada ali. E aí parece que vocês têm mais tranquilidade para jogar, né? é. Aí, meu, a administração, na meu ver, era uma administração boa, né? O Andrés, junto com o Antônio Carlos, e, bom, enfim, o Corinthians deu uma crescente muito grande, aí não precisa eu ficar falando aqui. 2009 foi com a vinda do Ronaldo também, né? Trouxe muita visibilidade para o Corinthians, mais visibilidade para o Corinthians, né? E com a experiência dele, com a rodagem dele nos clubes, também trouxe a organização, né? Que ele traz de bagagem, né? Inclusive o CT hoje do Corinthians é o que é porque foi através dele que começou toda Sim. a reforma, né? A reforma não, né? A construção, porque não tinha nada. Não É tinha verdade. E, nada. aí, e daí a gente começa, né? A gente tem um início de ano muito bom, onde a gente já começa sendo campeão paulista e Copa do Brasil. Isso tira um peso muito grande na época, porque o objetivo era classificar para a Libertadores. E você sendo campeão da Copa do Brasil no início do ano já, isso tira um peso para você fazer um brasileiro mais tranquilo, né? Então foi um ano muito bom, assim. E eu lembro que dois momentos de fogueira que eu lembro. Primeiro, eu vou fazer uma pergunta que, quando eu falei para todo mundo que ia entrevistar você, foi a primeira coisa que me falaram. Pergunta isso pro Sacomã. Como é que foi seu primeiro contato com o Ronaldo? Como é que, tipo, foi ver o Ronaldo lá treinando no mesmo lugar que vocês treinavam,
aquela estrutura um pouco precária da época, viu o Ronaldo tomando banho nos containers. Teve alguma resenha com ele? Como é que foi esses bastidores do Ronaldo ali com vocês ali? Cara, primeiro assim, a gente tinha que se controlar um pouco, né? A emoção de garoto, de porra, você tá, pra mim era um ídolo, né? Pô, jogava com ele no videogame, velho. Eu via ele Sim, só na TV, eu acordava de madrugada pra ver o cara jogando e sendo campeão do mundo. Então, assim, você ter o cara ali do seu lado ali, meu, foi uma experiência única pra mim, né? É maravilhosa. E assim, depois ele, com o jeito dele, a simplicidade, ele começou a deixar as coisas muito naturais, assim, né? De você estar tratando. É claro que a gente sempre tinha aquele respeito por ser quem ele é, mas era um cara super tranquilo, né? De boa, assim, brincalhão. A gente brincava muito, principalmente o pessoal da base que tinham subido, né? Eu, Dentinho, Júlio, né? A gente aprontava com ele nas concentrações, né? Era bem legal, assim, essa troca, essa energia, assim. Cara, então é um cara que te passava muita coisa, né? E eu acho que por ser zagueiro, meu perfil ser mais esse, assim, eu procurava absorver muita coisa do que ele falava em alguns momentos. E isso me ajudou bastante durante a minha carreira. Pô, da hora. sim. E nos treinamentos ali com ele, você era zagueiro marcando ele, era complicado, né? Não Cara, dava. eu nem encostava, né? Primeiro, para não passar vergonha, né? E Sim, segundo, porque, meu, imagina se eu machuco ele e tiro ele de algum pelo amor jogo. de Pelo Deus. amor de Deus. Sim, Então. Mas na época a gente não fazia muito coletivo assim coletivo. contra, né? Era mais aproximação, né? Então era mais tranquilo assim. Ele também não nos treinos com bola não era tão intenso, né? Porque também já estava O desgaste, né? Uhum. num pico da carreira dele que já estava mais descendo, mas assim, era um cara que sempre treinou, se dedicou, parte de musculação, de prevenção de lesão, né? Era um cara que, apesar das coisas que falam dele fora aí, de treino, isso aí, meu, eu não vi ele faltar um treino que não fosse por, sei lá, desgaste físico ou precaução de poupar ele para evitar alguma Sim, lesão. Então, era um exemplo, né? E realmente, assim, totalmente é um profissional, fenômeno né? dentro de campo e fora de campo também. E foi o melhor cara que você jogou junto, Sacomã? Foi disparado. Para mim, ele é o melhor do mundo, velho. Eu não vi, Sim. eu não vi Pelé jogando, não vi, né? A gente acompanha por vídeo, pelo que os mais velhos falam, mas de quem eu vi jogando, para mim, ele é o melhor do mundo. Ele só não foi assim. é, Como que eu posso dizer, com a mídia falando em cima dele, porque ele teve as lesões dele, né? Sim. Muita lesão, as duas lesões no joelho dele, pô, a cicatriz dele, assim, dá pra ver, meu, gigante. Então, isso eu acho que isso atrapalhou um pouco ele, mas, assim, pra mim, ele é o melhor do mundo. Pô, Não, eu também. assim, eu acho que mostra o tamanho dele, é mesmo apesar das lesões, o tamanho que ele teve, né? Ganhar a Copa do Mundo É, mesmo cara. depois das lesões. É. Era Mas, sensacional assim, mesmo, fenômeno. depois da lesão que ele teve na Inter de Milão, os médicos falavam que ele não podia mais voltar a jogar, cara. Sim. Imagina, é uma lesão muito delicada. Hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, já é delicada a volta dessa lesão. Agora você imagina, Uhum. porra, 20, 99, 2000, vinte e acho. cinco anos atrás, 30 É, anos quase. É. entendeu? Como que era? E o cara, pô, deu a volta por cima e assim, e não foi só voltou a jogar, né? Ele Não é que voltou foi campeão sendo o do melhor mundo sendo jogador. artilheiro. Sim, Sendo o melhor jogador. Pô, então é indiscutível ele. sim. Não, e até no Corinthians, né? É, Tipo, ele já tinha passado por tudo aquilo, já vinha numa fase mais complicada no Corinthians. E ele faz dois gols que pra mim é loucura, que é o gol contra o Santos na Vila, mas tem um que eu me surpreendo mais ainda, que é aquele que ele faz contra o São Paulo no Morumbi, que ele dá aquela arrancada de antes do meio do campo, deixa o zagueiro pra trás e sai na cara do gol. Aquilo é loucura, cara. Cara, a gente tava. Eu nunca até me arrepio, assim, porque eu tava nos dois jogos. A do Santos eu tava no banco, então a hora que ele corta o cara, o banco da Vila tava bem na linha uhum. dele, assim. E a do São Paulo a gente tava aquecendo, se eu não me engano, atrás do gol do Bosco. Acho que era o Bosco, né? Era o Bosco, era o Bosco. Cara, e a hora que o Christian, se eu não me engano, dá o passe para ele, ele tá atrás do Rodrigo, cara, e ele chega e o movimento dele de fazer o facão
e fazer o gol, né? A hora que ele faz o gol, que ele faz o facão, ele já vem em direção a nós, assim. Então todo mundo já corre para ele, já pula, né? Então, assim, meu, bom. Eu sou fã, né, de carteirinha, sou suspeito a falar do cara, porque, meu, ele é fenômeno mesmo. Sensacional. E tinha um cara que jogava muito nesse time também, que eu curtia muito ver jogar, era o Douglas Maestro também, né? Outro cara também fantástico. Cara, eu acho que a gente tinha um grupo muito bom, né? Me perguntam às vezes algumas coisas. Ah, por que você não teve oportunidade no Corinthians? Não sei o quê, cara. O Corinthians, naquela época, eu não me sinto triste, por exemplo, de não ter tido oportunidade de ser titular, porque assim, era um clube, era um time encaixado. Não tinha como eu estar no lugar do Chicão ou do William. Porra, os caras são indiscutíveis. Não tinha como às vezes eu quebrei muito galho de lateral esquerdo, porque o André Santos ia para a seleção, já disse tudo, ele ia para a seleção, então era o cara do momento. Sim. Então, assim, era uma equipe muito boa, meu. A gente tinha um elenco, assim, muito bom. O Mano soube montar um elenco que supria todas as necessidades. Eu lembro um time muito E foi encaixado. campeão, né? Campeão de tudo praticamente, né? Eu ia chegar nessa fase Campeão invicto, né? Do Paulista aí. Muito Invicto, é. poucos se falam nisso, né? Mas a gente foi campeão invicto. E naquela época não eram 12 jogos, né? Eram 19 jogos a primeira 19. fase. Uhum. Só a primeira fase eram 19 jogos. Depois vinha o mata-mata, que era ida e volta ainda. Então, meu, era um time muito bom. Era bom. Não, e você pensar assim que o time veio da Série B no ano anterior e foi campeão sendo invicto, poucas pessoas falam mesmo. E se pensar, a base também era a mesma, né? Porque acho que entrou só o Ronaldo no time e talvez o Christian, eu acho que o Christian vem também em 2009, né? Que ele vem do O Flamengo, Christian não. chegou em 2008 ainda. Chegou em 2008 ainda, né? É. Então entrou só o Ronaldo naquele time. Se eu não me engano, do time, o único que entrou era o Jorge Henrique, que chegou, e o Ronaldo. E o Ronaldo. Acho que O eram os resto, dois. tudo base O do ano resto, anterior, né? do base do anterior, né? Elias, todo mundo, né? Christian, todo mundo. E aí eu me lembro um pouco desse ano aí, só como porque eu lembro que no jogo de ida o Corinthians ganha 3-1 do Santos, pô, legal. Só que aí o Chicão faz o gol de falta e fica suspenso o próximo jogo, né? E aí cai pra você essa responsabilidade. Como é que foi essa semana? Tipo, pô, você já sabia que ia jogar? Como é que foi essa expectativa dessa semana aí? Porque eu lembro que na época assim, era mó resenha, né? Quem joga, o que o mano vai fazer e tal. Como é que foi? Assim, a gente que tá ali no dia a dia, a gente já suspeita de quem vai jogar, né? Uhum. Eu normalmente estava sendo o reserva imediato do Chicão, do William e do André Santos. Então, sempre quando um se machucava ou era suspenso, eu que estava jogando. Então, quando o Chicão toma o cartão, cara, eu já gelo no banco, né? Moleque, falei, mano, ferrou, velho. Vamos ver, né, tal. E ainda tava, se eu não me engano, tava 1-0 quando ele tomou o cartão. Eu falei, pô, eu já tava pensando no jogo de volta, a vantagem é pequena, né? No futebol a gente não pode correr muito risco, pô, não posso vacilar, já. Mas assim, deu Marcar o tudo Neymar certo. já, né? Neymar começando. É, é. Aí deu tudo certo, né? Assim, a gente acabou fazendo os 3-1. Aí na volta eu joguei, assim, você entra um pouco mais relaxado, não dá para tirar isso, porque pô, o Santos tinha que fazer 2-0 para levar para os pênaltis, né? Então isso te deixa um pouco mais tranquilo. Mas assim, foi um jogo muito bom também, muito emocionante para mim, um moleque, primeira final, disputando em casa, final de Paulista, né, contra um time grande, Neymar aí estava no centro da mídia, né? Um treinador também muito bom que era o Luxemburgo. Enfim, Sim. foi uma Ganso. experiência boa. Ganso, cara. Kleber Kleber Santana Pereira, era né? atacante, Kleber Pereira. Foi o ano dele, né? Ele tá fazendo gol pra caramba desse ano. O Então, assim, Madison desse time ainda também. foi um time muito bom, É um né? time bom. Também. Tanto que aí depois a gente ganha, Corinthians ganha em 2009, né? Depois 10, 11, 12, acho que foi tri seguido o Santos já, né? Já foi a Foi, molecada. que Sim, aí já era o Neymar, né? Neymar saiu em 2012 para o Barcelona, isso aí. Foi tri seguido. Aí quebra pro Corinthians em 13 daí. Em 2011 ele ganhou em cima de nós, né? Foi? Foi na Vila. Eu tinha voltado de empréstimo, disputei o Paulista também pelo Corinthians. E eu Você tava lembro. naquele Paulista de 11, Sacoma? Aquele. Foi assim Tava. que. Eu joguei um jogo só, né? Na verdade, assim, o Tite me ligou, pediu que eu voltasse. Eu tinha contrato com o Corinthians, mas eu estava emprestado no Ceará.
E aí ele trouxe eu, Edno, Everton Ribeiro, Marcelo Oliveira, todo mundo de empréstimo para retornar, porque o Corinthians estava na pré-Libertadores e contra o Sim. Tolima, e a ideia era ter um time para disputar a Libertadores e um time para disputar o Paulista. Por isso que Sim. ele trouxe todo mundo, né? Mas aí acabou que não classificou no Paulista, eu joguei um jogo só na Libertadores, eu joguei um jogo só no Paulista. Fui para mais alguns jogos também, mas assim, eu não joguei, assim, não tive uma regularidade em 2010, 11. 11, né? Eu me lembro que esse Paulista foi um Paulista bem de superação, né? Porque tinha caído na Libertadores, e ainda eu lembro de um jogo bem na queda da Libertadores, acho que na quarta, e aí tinha um jogo contra o Palmeiras domingo, aí falece o William Moraes. Então aconteceu muita coisa nesse Paulistão aí, né? E mesmo assim o time chegou na final e eu acho que meio que fez uma casca pro brasileiro, né? O time já chegou fortalecido. Foi. É. E foi importante, né? Eu acho que foi vice-campeão também brasileiro 2011, né? Então aí ganha o brasileiro de 11. Campeão. Ganha isso. Vice foi em 2010, né? 2010 foi. Aí acho que fica em quarto, vai pro. Aí foi da pré-Libertadores, terceiro ou quarto, e vai pra. Mais importante. E aí, só que uma outra coisa que eu ia perguntar pra você é: eu lembro de você jogando, eu lembro que você era um zagueiro muito técnico. Inclusive, você falou que jogou na lateral esquerda, e eu me lembro que no meio dessa temporada de 9, o André Santos é vendido, né? E aí fica uma lacuna praticamente o ano inteiro, o resto do ano inteiro na lateral esquerda, porque não chega. E você joga muito nessa posição, né? Improvisado. Você acha que o fato de você jogar bastante fora da posição, tipo, atrapalhou essa sequência sua no Corinthians, ou você acha que não? Não, cara, o André, na verdade, o André não tinha sido vendido, né? Ele foi vendido em 2010, mas ele ia muito para a seleção, né? Nas Foi em 10 já. convocações, E eu pude jogar muito. Eu acho que não. Cara, que eu falei aqui, acho que não me atrapalhou, porque assim, cara, não tinha como eu ser titular na zaga. Uhum. O William e o Chicão eram indiscutíveis, né? Então, assim, tava muito entrosado. A linha de quatro, que era o Alessandro, Guerreiro, direita, o William, Chicão e o André Santos. Christian e o Elias. Yes. Tanto é que, assim, se você for parar para pensar, dificilmente em 2010 alguém jogou além desses caras. Que você falava assim, cara, tomou a posição do Christian, tomou a posição do Elias, Era muito sei lá, encaixado, tomou né? a posição do Dentinho. Nenhum, a gente tinha os reservas imediatos que iam lá, davam conta, porque mantia o mesmo nível de competição dos que estavam jogando, mas assim, não teve. Só teve oportunidades, ao meu ver, né? Quando esses caras saíram. Quando o Christian saiu de 9, acabou a temporada 9, o Christian saiu, aí o Jusilei começou a jogar. Quando o André Santos saiu, que aí chegou o Fábio Santos, né? Roberto Carlos, e aí começaram a jogar, mas assim, ó, o Guerreiro continuou jogando, o Alessandro continuou jogando o É tempo que ele aposentar. teve até aposentar. O Chicão. Quase que ele adianta a apostadoria dele, né? Pois Se não fosse o é, Cássio, né? pois é. Então, assim, cara, eu acho que não me atrapalhou, não. Acho que eu fui feliz porque eu pude pegar um elenco muito bom e eu tive bastantes oportunidades de jogar, né? Pude jogar bastante do Paulista em 2009, né? Da campanha da Copa do Brasil de 14 jogos ou 12, se eu não me engano. Eu fiz 10. Então, Legal. assim, é uma média muito boa. Então, eu acho que, de uma maneira geral, pelas circunstâncias, eu joguei bastante, assim, eu não tive muito... Eu tive, acho que, 50 jogos no ano, né, em 2009. Então, foi É bastante. bastante, né? Ah, E aí você sai do Corinthians ali, né? E acho que é mais ou menos 9, 10, já vai direto pra Ponte Preta, é isso? Você não, vai eu jogar em outro passo pro time? Ceará, eu fico com o Ceará 2010 inteiro, também lá um ano muito bom, né, e faço uma campanha muito boa com o Ceará. Foi em Lá 10 você fez aquele primeiro. golaço contra São Paulo, Sacomã? Aquela bola de fora. Foi 10. Vou marcar. Às Esse vezes daí foi. escapava aí, né? Acho que por isso que meu pai achava que eu era meia, né? É, Não, então, aquela naquele partida lance a gente viu lá. a qualidade, né? Pô, louco, mano. Essa É, partida lá. Então, assim, a gente fez uma campanha muito boa lá no Ceará, né?
primeiro ano, se eu não me engano, do clube na Série A. E a gente conseguiu classificar o clube para a Sul-Americana, que também era algo inédito naquela época, né, para o clube e tal. Então foi uma campanha muito boa. Acho que por isso que o Tite pediu que eu retornasse em 2011, né? Acho que a gente fez uma campanha muito boa, se comparando aí, né? O Ceará naquela época não tinha a estrutura que tem hoje e brigava com os grandes aí do futebol nacional e conseguiu bater de frente, né? Se eu não me engano, de 19 jogos que a gente teve em casa, né? Que no primeiro no turno em casa a gente perdeu um jogo só, que foi pro Vasco. Ele fez uma Caramba, campanha muito boa lá. sério? É. Legal. Quem que era o técnico lá? Era o PC Guzmão nessa época? Era o PC Guzmão, daí ele saiu no meio na parada, acho que teve Copa, né? 2010. Foi. Inclusive, vocês 2010 voltam tinha Copa. a volta é contra o Corinthians, né? É, A estreia do Júlio. aí mas eu não podia jogar, né? Aham. É. Aí era o PC, aí na parada da Copa ele sai, ele vai pro Vasco, que é o time que inclusive a gente perdeu, que era ele o treinador do Vasco. Ah, sim, não E foi. daí assumiu o Estevão. Não. Ficou assumindo eu esqueci o nome do menino lá, do senhor, na verdade. Dilmas Filgueira, era um jogador lá do Ceará, já das antigas, e ele era um dos Uhum. ídolos lá. E aí Legal. ele ficou esse período aí quase inteiro aí de segundo semestre aí, né, variando aí. Eu acho que não teve o treinador, se me foge a memória. Depois do PC veio o Sérgio Soares, o Estevão, aí o Estevão não começou muito bem, daí assumiu o Dimas pro final de 2010, aí ele foi até o final. Legal. O professor Estevam vai dar com nós aqui na semana que vem, nosso próximo Eu entrevistado. ia falar. Que Vai bater legal. uma Eu tive resenha com a 3 gente. oportunidades de trabalhar com ele, né? 2 no Ceará e uma no Bragantino. Até brinquei com ele que quando eu encontrei com ele no Bragantino, eu falei, pô, até que enfim a gente vai conseguir trabalhar junto, assim, né? Porque É. no Ceará eu tava voltando de lesão, quando eu voltei a treinar, ele caiu. Puxa. É, Olha. e no segundo ano, quando ele assumiu, eu tive uma lesão no joelho também, fiquei a temporada praticamente segundo turno inteiro sem jogar. Daí também não tive a oportunidade de trabalhar assim. E aí no Bragantino, quando ele assumiu, a gente tava para cair, né? Faltando 6 jogos, só Uhum. bucha. Ô, Mas Diego, assim, que ano que foi esse ano, seu no Bragantino? Foi 16? o Bragantino foi 16, isso É mesmo. porque na semana passada a gente entrevistou o Eric Mamadeira, não sei se você se recorda dele, e ele falou que tava nesse time aí, trabalhou com o professor Estevão, Felipe Goleiro, Eric Claudinho. Mamadeira. Eu tenho o Ele Eric, era- mas eu não. O extremo que É, jogou na Copa do O Rio. isso, é o atacante Eric, isso. É, magrinhozinho. o alemãozinho, né? Ele tava aqui com a gente Isso. semana passada. Aí você falou que É, trabalhou com o Estevão, eu lembrei disso. não, é o que eu conheço como Eric, né? Não o Eric Mamadeira, mas assim, nós Aqui na, É trabalhamos porque ele é junto aqui da lá. nossa região, e aí o apelido dele de garoto era Mamadeira. Ah, legal. O Eric, foi, mano. De qualidade também. Eu achei que ele ia poder jogar em alto nível, assim, né? Que eu digo, voar grandes clubes aí, mas é um jogador muito bom também. Parceiro, né? Sofreu com a gente lá, foi duro, foi duro. ele falou que esse ano que cai, né? Foi bem complicado. E coincidência, ó, É, no 3 podcasts seguidos, ex-Bragantinos, né? Mamadeira aquele dia, o Diego hoje e o professor Estevão na próxima. eu cheguei no final já, né? Eu cheguei faltando, se não me engano, 11 jogos. Uhum. 11 jogos. Já tava É. já lá embaixo, brigando pra salvar. E aí, só pra gente passar rapidão, e aí você, do Ceará, você volta um pouco pro Corinthians, e aí do Corinthians vai pra Ponte, daí já então, né? Não. Não Aí eu volta disputo pra... o Paulista, retorno pro Ceará, né? Hum. Porque eu fiz uma campanha muito boa lá, eles me ligaram, o Corinthians não ia me aproveitar, eu retorno para lá, e aí, cara, quando começa o brasileiro, se eu não me engano, na nona, 10ª rodada, eu tenho uma lesão no joelho, que aí eu fico parado 3 meses. Aí eu não consigo terminar lá, né? Eu volto no último jogo. Volto no último jogo contra o Bahia, lá em Salvador. A gente precisava ganhar e torcer para resultado para a gente não cair. E Certo. aí acabou que a gente perdeu, o resultado também não ia ajudar nós, e acabou que a gente foi para a Série B, né? E aí de lá eu saio, eu ainda continuo com o contrato no Corinthians, eu retorno para o Corinthians. É,
O Corinthians, eu falo com o Edu na época era o gerente, ele fala que o Corinthians Sim, também não pretende contar comigo, né, para sequência do campeonato. E daí eu vou para Ponte Preta, surge a possibilidade de ir para Ponte, né? E aí eu vou com um contrato de empréstimo só, né, de 4 meses, que era só para Uhum. disputar o Paulista. E Sim. aí, graças a Deus, eu faço uma campanha boa lá. A gente faz uma campanha muito boa, né? Chegando até a semifinal do Paulista. E a Ponte me oferece um contrato de 3 anos. E aí a gente ajusta e eu continuo lá, né? Eu fico 3 anos lá da minha vida, da minha carreira em Campinas. E foi um ano bem bacana, né? Que você chega na semi do Paulista, né? E logo adiante, eu não lembro se foi em 12 ou 13, já chega na final da Sul-Americana também com a Ponte, né? Foi 13, né? Em A 13. gente, 12 a gente classifica, 13 a gente faz. O Paulista a gente ficou também 18 jogos invicto, né? A maior invencibilidade lá da Ponte, se eu não me Uhum. engano. E aí no Brasil, e aí fica, e aí entra a Sul-Americana, né? Aí fica aquela briga, a gente briga para não cair no Sim. Brasileiro e chega na final da Sul-Americana, né, meu? A gente vivia dois extremos ali, né? Era difícil, né? Acho que por isso a gente não, pelo menos por mim, assim, não saboreei tanto, apesar de ser um vice-campeonato, mas diante das circunstâncias que eram. Eu acho que eu não aproveitei tanto aquele momento porque a gente brigava para não cair do no outro lado. brasileiro. É, a gente Sim. vivia dois extremos aí difíceis. E o que você atribui, Sacomã, tipo, a essa oscilação, tipo, de ir tão bem na Sul-Americana e no brasileiro não conseguir repetir? Você acha que era o nível da Sul-Americana? Algo a mais, o mata-mata? Cara, eu não sei te dizer, assim, nível, se você for parar para pensar, nível, a Sul-Americana era muito melhor, né? Pô, a Sim. gente pegou o Vélez, a gente tirou o Vélez lá Uhum. na Argentina ganhando de 2-0. Não foi assim, a gente ganhou nos pés, não, ganhamos 2-0 com o Fernando Sim. Bob fazendo gol de que ele dava chapeleta no goleiro, Sim. entendeu? Pô, a gente tirou São Paulo dentro do Morumbi, É do Morumbi. perdendo o jogo de 1-0, a gente virou para 3-1. Depois a gente empatou em casa. Então, tipo assim, acho que qualidade, se você for para parar para analisar, o Sul-Americano era melhor. Talvez, cara, eu acho que era um jogo, né? Um jogo só. Sim. Aí você arma uma estratégia, talvez. Você vem, defende em Sim. casa sei lá, aliás, né? Você vem, se atira um pouco mais em casa, faz um resultado e aí fora você se defende muito bem. Sei lá, pode ser as estratégias. E E o no foco é diferente Brasileiro. também, né? O foco é E o diferente quando você vai entrar no mata-mata do que no Campeonato Brasileiro. Sim, sim. E o brasileiro, velho, sei lá, meu, a gente não conseguia engatar 2 vitórias seguidas. Puxa. Pô, primeiro turno a gente fechou com 15 pontos. E normalmente quando você fecha com 15 pontos no primeiro turno, é certo que você vai passar sufoco no segundo turno. Aí foi dito e feito, né? A gente fechou acho que com 30 pontos aí, a gente foi o primeiro para sair da zona. Com 30 pontos? Acho que foi com 30, não me lembro assim, certo, assim. Eu acho que foi 30, não, acho que foi uns 37, né? Porque normalmente 42 você escapa ali, 42, Sim. 45. Acho que foi isso. Pô, Mas legal. assim, Mas foi um ano muito louco, né? E, tipo, eu imagino a expectativa da torcida da Ponte, né? Porque lá tem aquela história da Ponte nunca ter ganhado um título e aí chega na final. Você lembra mais ou menos como é que tava Campinas ali? Devia ser loucura lá, né? cara, Campinas parou, né? Tanto é que o jogo não podia ser no Moisés por conta da Sim. lotação. Foi no Pacaembu, né? E tem a tal, na época aí tem a invasão da macaca em São Paulo, né? Acho que, sei lá, foram Sim. 20 e tantos ônibus que vieram e tal. Nunca vi tanto ponte pretano num lugar só, igual eu tava no Pacaembu. Nunca vi tanto ponte pretano na Argentina lá, cara. Assim, eles realmente era esperança, né? Imagina, primeira competição internacional do clube. O clube nunca não tem um título de expressão, aliás, não tem nenhum título, e aí Sim. nem imagina a expressão que é sendo campeão da Sul-Americana. Então, assim, a gente colocou dentro do coração dos torcedores assim uma esperança muito grande, né? Até mesmo nós, né, cara? Porque quem não quer ficar marcado na história de um clube, né?
E eu acho que era o desejo do coração de todo mundo ali marcar seu nome dessa forma no clube, né? Porque se tratando assim, a gente não pode fugir muito da realidade, né? A Ponte não é um clube que tem tanto investimento, então, para ela ter uma outra oportunidade de chegar a uma final de Sul-Americana, vai ser difícil. Então, imagina, né? A gente vai ficar para a história aí. E ficou aquele Mas gostinho que dava pra ter ganhado, porque foi bem apertadinho, né? Eu lembro que eu acho que aqui foi 0-0, né? aqui E aí foi foi 1-1. um a Eu um, acho que né? E aí precisa levar pra lá. lá foi 2-0, mas assim, lá, se for para tirar pelo jogo de lá, a gente merecia ter perdido. Porque Sim. a gente não fez um bom jogo, né? A gente teve bastante dificuldade lá. Eu acho que a gente perdeu a oportunidade de ir com uma vantagem melhor aqui em São Paulo. A gente Uhum. jogou muito bem aqui. A gente teve chances claras de gol para poder ir com placar melhor, mas infelizmente não deu, né? Assim, são coisas do futebol, né? Triste para quem tá lá Sim. dentro, mas faz parte. É verdade. E aí, seguindo mais ou menos uma linha, né, de raciocínio, depois da. Foi na ponte, Sacomã, que infelizmente você descobre aquele problema que você teve no coração? Foi mais ou menos por ali, né? Foi na ponte, né? Eu continuo na ponte porque eu tinha contrato ainda em 2014. Daí eu faço um paulista muito bom e começa o brasileiro e tem a parada para a Copa de novo. Eu tenho uma lesão no pubis, aí eu fico tratando, né? E eu volto com 5 rodadas depois do retorno para a Copa do Mundo, né? Da Copa do Mundo. E aí eu começo a fazer um campeonato muito bom. E o Atlético Paranaense, eles já queriam que eu fosse para lá em 2012. Mas como eu tinha acabado de assinar o contrato com a Ponte, eu falei assim: ah, meu, eu não quero sair. Na época o Atlético era Série B e a Ponte estava na Série A. Eu falei: ah, não, eu vou para a Série B, vou continuar aqui. E aí veio a proposta do Atlético, né, no finalzinho do Brasileiro. E como a Ponte estava na Série B, precisava cortar custos, eu era remanescente da Série A, então eu era um dos salários maiores que tinha no clube. E aí eles facilitaram a minha saída para o Atlético. E aí quando eu chego no Atlético eu vou fazer alguns exames e aí eu sou diagnosticado com um problema no coração, né, que eu já tinha no Corinthians, na verdade, e era só acompanhamento, não precisava ficar Uhum. parado, mas se criou uma repercussão muito grande e aí eu tive que ficar parado por 5 meses, tratando, assim, tendo alguma precaução para poder retornar, né? Eu lembro de você no programa do Neto, inclusive, um dia você foi lá, né, para comentar sobre o ocorrido e tal. E aí, eu lembro que na época, isso eu não vou saber se é verdade, você vai confirmar para nós agora, saiu uma história que justamente isso que você falou, parece que você não precisava ficar parado, né? Foi algo que, tipo assim, era algo que dava para ser tratado, era isso mesmo? Ou, tipo, não ia interferir em muita coisa na sua carreira, vamos Não, dizer na assim? verdade, assim, eu tinha já uma alteração no Corinthians, que é conhecida como coração de atleta. E aí, Hum. quando eu chego no Atlético, eu faço um exame lá que dá a mesma doença que o Serginho, na época de São Caetano, teve lá, que ele Hum. caiu no campo lá e morreu. Uhum. E aí gera-se uma dúvida do que eu tinha, né? Porque, meu, eu vinha jogando, Sim. não tinha nada, eu já tinha uma alteração, mas E você não eu sentia sempre, nada? sempre acompanhei no Corinthians e era considerado como coração de atleta. E aí gera-se essa dúvida, então eu chego na ponte, os médicos da ponte, isso é uma coisa que me magoou bastante lá na ponte, os médicos da ponte não nos quiseram nem me dar uma oportunidade de procurar uma segunda opinião, simplesmente chegaram lá e falaram assim: ah, acabou sua carreira, vamos anunciar a tua aposentadoria e Caramba. pronto. É isso. É, e aí, meu, é que eu falei no início aqui, tem pessoas que passam pela nossa vida assim, né? Que são anjos de Deus, assim. Aí eu vim para cá, para São Paulo, eu pedi para a Ponte um tempo para eu digerir toda essa notícia, né, que eu estava recebendo. Uhum. E nesse meio tempo aí, o Júlio, goleiro, o César, né, que no Corinthians a gente é irmão, a gente cresceu junto, né, pô, é meu parceiro. Ele me indicou uma cardiologista que tratava a mãe dele na época. E aí eu fui, falei: ah, vou, a minha última cartada, vou ver o que que é. Já meio E desanimado.
Já desanimar. E nisso, no Atlético, eles falaram assim: tem um especialista, assim, 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 lá em São Paulo. Se você quiser procurar ele, né? Você fica à vontade, mas se realmente você for diagnosticado com isso, você não pode jogar mais, tal. Beleza. E coincidentemente, quando eu fui consultar com essa cardiologista, ela falou assim: não é a minha área, né, do esporte, mas eu vou te apresentar um cara que é referência. E calhou de ser esse profissional, que é o Uhum. Dr. Nabil Goraieb, que também é uma referência. E aí, ele falou assim: vamos refazer todos os exames, você vai ficar 5 meses parado, que é o protocolo, para a gente saber de fato o que, que você tem aí para poder, se eu vou te liberar ou não para jogar, né? E aí eu fiquei, e graças a Deus as coisas foram fluindo normais e fui evoluindo, os exames foram dando positivos, e depois de 5 meses eu pude retornar a jogar, né? Que show. E aí, você volta ainda na Ponte? Você já muda de clube? Como é que foi A esse Ponte retorno? não deixou nem eu entrar no clube. Você tá brincando, cara. É, para você ver, né, como o atleta ele só serve quando está produzindo, né? O Uhum. médico não deixou, acho que por questão de vaidade, né? Porque quando eu fui falar com ele, ele falou assim: não, você não procura esse médico que eles estão falando, não, porque esse médico aí é só mídia. Caramba, E, cara, olha. e aí eu acho que por conta disso, aí eles não deixaram eu voltar, né? Eu tinha por direito legal poder voltar a treinar, porque eu fiquei afastado por lesão, então a lei nos favorece nisso, mas eles não deixaram nem eu entrar. Daí eu, enfim, não fiquei batendo muito de frente, fui procurar os meus direitos e seguir a minha carreira, né? Apareceu a oportunidade para eu jogar no Santa Cruz com o Ricardinho na época, que era o treinador, hoje ele é o comentarista. Ah, o E aí Ricardinho. também foi um ano muito bom, velho. Foi assim, graças a Deus que eu fui para lá, porque a gente foi campeão pernambucano, o Santa foi vice-campeão da Série B, então, assim, foi um Sim. ano também muito bom, que eu joguei, voltei a jogar, né? Voltei a conquistar títulos novamente, a conquistar objetivos, então, para minha carreira, isso foi muito bom. Que bacana. E você já foi titular no Santa lá, voltou mesmo com todo esse histórico, os caras não se importaram, colocaram você pra jogar. Não, não. O Ricardinho me chamou até encontrei com ele um tempo atrás. Aí ele falou: pô, você lembra que eu te falei na sala? Ele falou assim: meu, você sente alguma coisa? Eu falei: não. Você fez os exames? Eu falei: fiz. O que que deu os exames? O doutor Nabil eu conheço o doutor Nabil, ele te liberou para jogar? Eu falei: liberou. Então, se ele te liberou, não sou eu que vou te atrapalhar. Pode ir jogar. Pô, Cara, que show, então. cara. Uhum. Foi um cara que eu devo muito também, né? Porque foi um cara que me deu a oportunidade de voltar, de mostrar que eu tava bem, né? E você voltou Porque, confiança ou como? Você ficou meio com medo, assim, tipo, pô, de dar algum problema pra você? Você tinha algum cara, eu nunca medo com tive isso ou não? nada, meu. Assim, eu nunca passei mal, nunca tive tontura, nunca Uhum. tive desmaio, falta de ar, eu nunca tive nada. Então, tipo, o que o médico, o doutor Nabil, me falou foi o que eu levei pra mim. Ele falou assim: meu, a gente fez todos os exames. Durante os testes, o seu coração estabiliza, você exerce a função normal, ele está tudo bem. Uhum. Então, o que, que a gente acredita é que você teve uma miocardite, que é uma infecção que você tem no corpo, né? E aí passa pelo Certo. sangue, o sangue passa pelo coração e machuca o coração e deixa uma fibrose. E isso dá alteração no exame. Ele falou: fora isso, meu, se você pegar aí 70% da população brasileira tem essa miocardite, né? Porque se você hoje pegar uma febre, hoje, muita gente hoje, depois da Covid, está tendo problema de coração. Então, assim, eu não levava isso para dentro de campo, meu. Eu nem pensava nisso, assim, sabe? A única coisa que eu pensava era quando eu ia ter que fazer os exames para pré-temporada. Isso me tirava o sono, Sim. porque meio que deixou um trauma para mim, né? Em relação a essas coisas, assim, porque foi um desses exames que eu tive que parar de jogar. Mas, assim, dentro de campo, eu nunca pensei nisso. Legal. E, Sim. e como é que foi a passagem no Santa Cruz lá? A torcida lá é bem É, fanática lá, os caras é apaixonado mesmo, né? E a gente teve uma campanha boa, então, assim, eu peguei fase boa lá, né? A estrutura do clube é muito ruim, né? Mas, assim, a torcida, o ambiente
é muito boa, né? Graças a Deus, eu tive a oportunidade na minha carreira, no início, né, até o Santa, por exemplo, de passar em clubes de grandes torcidas, né? Guarani, daí vem Corinthians, daí Ponte Preta, o Ceará também lá é muito grande, a torcida é também fanática, depois o Santa também, então eu tava feliz, assim, foi um ano muito importante, muito bom, bom para mim profissionalmente, bom para o clube que conquistou um monte de objetivo, então foi bacana. Sim, aí sai do Santa, vem para São Paulo de novo jogar no Bragantino, né? No Red Bull, 2016 né? chega. É no Red Bull, você vem Isso, pro Red Bull. fui para Red Bull, na época ainda não tinha feito a fusão, aí disputei o O de Paulista. Campinas ainda, Red Bull Brasil. Isso, Uhum. Aí a gente disputou o Paulista, a gente chegou também nas quartas de finais, eu acho, perdeu os Corinthians. E daí, 2015 eu estava no Santa Cruz, Santa 2016 Cruz. realmente no Red Bull, início e o final no Bragantino, né? É isso mesmo. Ah, é Você nesse está ano que naquele time troca. do do Santa Cruz que arranca no Brasileirão, com o Grafite, que o O time Grafite tá começa na Série bem? B, né? Mas aí ele Aí, ficou para a Série A também, mas aí assim, depois na Série começa aquela B campanha que sai arrancando no Brasileirão, né? Que ainda 16, é. 16. se tivesse mais um pouquinho, acho que a gente pegava o Botafogo ali, dava para ser campeão. Eu lembro que na época foi bem perto do o ano que o Leicester foi campeão na Inglaterra, e aqui no Brasil falava muito, né? Ah, o Santa Cruz é o novo Isso. Leicester. Você lembra disso, que ele deu aquela arrancadona no Já era, Santa Cruz? foi no mesmo Isso ano, né? mesmo. O Keno jogando muita bola no Santa Cruz. Não, então não foi na mesma época que a minha, porque o Keno veio no ano seguinte, né? A minha época era o Bruno Moraes, o Grafite, o Dani Moraes, Daniel Costa. Esses estavam comigo, né? Depois, acho que o Daniel É, Costa e o Dani Moraes ficaram. O uhum. Keno O Keno não vem teve. pro brasileiro do ano seguinte já, né? Na De Série A 16 já. na É, Série A já, é, isso. é, é. Aí você joga no Red Bull, é nesse ano que você transfere pro Bragantino ou continua sendo o Não, Red cada Bull? um era Como que foi? independente ainda. Era independente ainda, né? A fusão acho que foi em 2018, se eu não me engano, né? Eu não lembro assim de fato quando foi. Aí em 2016, no final do ano, eu fico no Bragantino. Aí em 2017 eu decido parar. Eu decido parar, falar, vou parar, já tô saco cheio, não sei o quê, muita Uhum. viagem, muito tempo. Aí eu fico um ano e meio parado, quase 2 anos, né? Não, eu ainda disputo o início pelo Novo Horizontino, Paulista. Também a gente faz uma campanha muito boa lá, chega nas quartas de finais também contra o Palmeiras. E aí depois do Paulista eu decido parar. Aí fico um ano e meio parado e volto já no final de 2018. Recebo o convite do Alex, treinador aqui, para ajudar ele no Juventus, aqui da Moca. E aí eu Uhum. volto para disputar o Paulista. E aí eu começo a rodar por aqui, né? Uhum. Também já tava saco cheio de ficar muito longe da família. Aí eu fico por aqui. Que legal. E você parou novo então nessa comanda, porque em 2018 você tava o quê, com 30 anos? Não, eu tô com 31, vou fazer 39. Trinta Eu, e nove eu já? ainda. Em 2019, aí joguei 2019, 2020, aí fui para Portuguesa. A gente foi campeão da Copa Paulista. Aí eu Uhum. saí. Aí em 2021 eu tenho uma lesão no joelho, rompo cruzado, fico o ano inteiro parado. 2022 eu volto, vou pro São Bento. Aí a gente também é vice-campeão paulista lá, a gente consegue o acesso para a Série A1. Aí 22, 23 eu volto para o Juventus, disputo o Paulista, a gente não faz uma campanha muito boa. Daí eu vou para um time de Brasília disputar o final, as finais lá, né? E aí eu Uhum. acabo batendo a Uhum. cabeça, tenho uma lesão na cabeça, e aí Olha. eu preciso fazer uma cirurgia, que eu tive que abrir a cabeça para corrigir a lesão. Caraca, isso foi em campo, só como? Eu tive um choque de cabeça, né? Eu afundei o osso da testa e fraturei o teto da órbita. E aí Caraca. tive que fazer uma craniotomia, que se abre de orelha a orelha, né? Sim. Para corrigir.
E aí a recuperação era 2 anos, né? Meu Aí Deus. eu conversei com um neurologista, ele achou melhor eu encerrar a carreira, porque eu ia voltar com 39. Falei, meu, e a minha posição é uma posição que você tem muito Vai ter contato, choque. que você usa muito a cabeça e tal. Quase toda hora. Aí eu decidi parar. Aí foi o momento que eu decidi parar e fazer a transição, né? Aí eu fui correr atrás de fazer a licença B para ser treinador, né? Hoje eu estou fazendo a licença A, pude ser auxiliar técnico agora no Juventus, né? Ajudando o Sérgio Soares lá na campanha do Paulista. Então, Uhum. fazem uns 2 anos aí que eu estou nessa nova fase aí. Pô, que legal, Sacomã. E agora você tá lá ainda no Juventus? Como é que você tá agora no momento? O Juventus, tá num processo de SAF lá, né? Não vão disputar nem a Copa Paulista aqui, então eu me desliguei deles, né? Eu tô terminando a licença A e esperando aí ver o que Deus prepara, né? Quais as oportunidades que Deus vai colocar na minha frente aí. Enquanto isso, eu vou me preparando, vou estudando, vou me qualificando aí para poder, quando aparecer alguma coisa, tá preparado. Pô, que legal. E a gente vê que você tem um perfilzão de técnico mesmo, né? Um cara que conversa bem, é bastante inteligente, assim, pra conversar, né, Calil? Então, logo, Sim. logo a gente vai falar do Sacomã nos clubes grandes como treinador aí, com certeza. Espero, cara, espero. A gente tem que. Eu sempre falo assim, brinco com todo mundo, né? Que o conhecimento ninguém vai tirar de você, né? Você pode perder tudo. Agora, o conhecimento ninguém tira. Então, a gente vai estudando, vai se aprimorando, para a hora que aparecer uma oportunidade aí, a gente não ser pego de desprevenido, né? É verdade. Você sempre imaginou, Sacomã, que você fosse, depois de aposentar, virar técnico? Ou foi algo que foi fluindo, foi acontecendo? Cara, para ser bem sincero para você, assim, a minha ideia não era nunca ser técnico, assim. Na verdade, eu nem pensava em mexer com futebol depois que eu parasse. Mas, meu, as circunstâncias da vida, né? Eu parei do nada e eu sou pô, 38 anos, 37 na época eu tinha. Quando aconteceu a lesão, cara, eu precisava encontrar alguma coisa para fazer. Eu nunca tinha parado para pensar no que eu ia fazer. E aí, né, eu fui na parte mais racional, né? Eu falei, eu vou encurtar caminho, eu vou no que eu sei fazer. Uhum. Então, eu vou pro futebol e aí eu comecei a estudar, porque por mais que o treinador tá ali no campo, é bem diferente de você ser jogador. E hoje eu vejo Sim. isso, né? É totalmente diferente. A gente tem que ser o primeiro a chegar, então a gente tem que pensar no pré-treino, a gente tem que pensar no treino, e a gente tem que pensar no pós-treino, e depois a gente tem que pensar no treino de amanhã. Pô, Enquanto o Sim. atleta só chega lá, entra, o treino está montado, ele vai, executa e vai para casa dele. Então é bem diferente do que eu imaginava essa carreira. Mas, meu, a gente está aí, né, se preparando e vamos que vamos. e o árduo também de ser técnico, né? Porque às vezes você faz tudo isso que você fez, e aí tem um lance no jogo, o indivíduo me erra um gol e a culpa é sua no final. Você que tem que ir lá explicar porque seu Pois time não é, ganhou, porque coisa não deu certo, e até às vezes verdade. conseguiu o cargo isso daí ainda, né? É verdade. Mais fácil você trocar um do que trocar 30, né? Quando as É, coisas estão Sim, é. ruins. Faz parte, né, meu? A gente que tá nesse mundo aí já tem um tempo aí, a gente tá acostumado com essas coisas. é verdade. Calilzão, você tem mais alguma pergunta a Sim. fazer pro Sacomã aí? Pô, Sacomã, sensacional a resenha com ele Não, aí. muito legal. Tudo que ele Resenha é contou. boa demais. Não, agradecer ele mesmo pela entrevista, foi bacana demais. Deu para conhecer um pouco da carreira dele, desde o início lá. E agora nessa nova fase aí, como um treinador também, já está fazendo a licença A, como ele falou, né? Tá na parte ainda Tô na à online distância, ainda. na online. E aí, do dia 23 ao dia 4 agora de junho e julho, né? A gente faz a presencial lá em Cotia. Pô, legal. Ah, Sacomã, sim. e a pergunta que a gente fez pro professor Fausto, né, que veio com a gente da outra vez, a gente vai replicar para você. Bom, você passou pelo campo e agora tá na área técnica. Que conselho que você daria pra molecada que tá começando hoje, ter o sonho de jogar de ser profissional? E pra quem já tá parando, igual eu e o Calil mesmo, a gente já não tem idade pra ser jogador, mas a gente quer estar no futebol uma hora e a gente já tá pensando em ser técnico, tá nos bastidores ali de alguma forma. O Calil até falou pro professor que ele queria trabalhar com análise de desempenho. Que conselho você daria pra gente aí que tem o desejo de entrar na área do futebol aí? Cara, se especializa, velho.
se especializa, se estuda. Hoje o futebol tem muita tecnologia, né? Pô, até a parte da análise de desempenho aí, quanta tecnologia você tem. Pô, para você montar um elenco, por exemplo, você precisa muito de um analista onde ele vai filtrar tudo o que você precisa, cara. É valor de salário, é contratação, tempo de contrato. Então, assim, cara, o que se eu pudesse falar, dar um conselho, né, para as pessoas, assim, para os jovens, cara, além do futebol, estudem, se aperfeiçoem naquilo que você quer, se interessem por aquilo que você vai fazer. Pô, se você vai fazer um treino aqui, meu, por que que eu tenho que fazer, né? Por que disso, por que daquilo, saiba o que você está fazendo, porque isso vai te ajudar bastante a se preparar, né, meu? Porque, assim, o futebol, eu hoje vejo que ele é, sei lá, 30, 40% aí de técnica, de dom, e o resto é mental, né? Hoje tá muito mental, assim, né? Você pega a própria entrevista do Marquinhos aí, da pós-Champions aí, quando perguntam para ele lá, ele fala, a gente estava preparado espiritualmente e mentalmente para poder enfrentar o que a gente enfrentou. Então, acho que hoje isso faz a diferença. Aí o mental tem que estar muito alinhado, porque hoje em dia, na sua época, por exemplo, né, quando jogador, nós, torcedores, tínhamos pouco contato com vocês, né? Então, tipo assim, era mais televisão mesmo. E agora as redes sociais meio que abriu essa comunicação, né? Então, tipo, você joga mal agora, aliás, você erra um lance agora, no mesmo tempo já tem nego no seu Instagram lá, xingando você, sua Sim. família, metendo pau em você. E tipo assim, então eu acho que ainda mais nos dias de hoje o mental tem que estar muito mais alinhado ainda, assim, nessa. Cara, não tem jeito, né? Hoje você é cancelado por qualquer coisa, né, velho? Sim. Então, assim, a mental faz a diferença. Muita diferença. E a gente tem visto isso até na própria licença A, né? Muitos professores aí visando a parte de psicologia, de neurociência, né? Porque realmente isso faz uma diferença tremenda, né, cara? Porque, assim, parece que não, mas a cabeça, pô, pode te lesionar, né? Você acha que não, mas isso pode te lesionar. Então, assim, isso influencia bastante, né? Você estando num estado mental de espírito muito bom, você consegue, dentro de campo, fazer com que as coisas fluam mais naturalmente, né? O seu dom floresça melhor quando você tá bem alinhado em todos os aspectos. Legal, legal demais. É isso Kaká, você tem daí. mais alguma pergunta pro Sacomã? Não finalizar mesmo aqui, já alugamos bastante do tempo dele, né? Foi bem legal aqui. Hoje tô com a camisa da seleção porque tem jogo do Brasil logo logo. Já começou, na verdade, né? Então, agradecer o Sacomã e quem sabe numa próxima aí a gente fazer essa entrevista presencial, que vai ser bem legal, né? Contar mais um pouquinho da carreira dele no futuro como treinador, né? Bora, vai ser um prazer. É verdade, eu queria agradecer também, Sacomã, aproveitando o que o Calil falou, né? Pra gente tá sendo um pouco difícil nesse começo arrumar convidado, e tipo assim, pô, a gente ficou muito feliz da maneira que você conversa com a gente, você dá aquela atenção tal, isso é muito legal. Porque a gente tá meio que passando o que vocês passaram lá atrás, né? Tentando buscar uma oportunidade, buscar um lugar ao sol aí. E Né, só de vocês cara? terem conversado com a gente é muito bacana, cara. Obrigado mesmo, irmão. Eu desejo toda a sorte do mundo para vocês, cara. Essa é a minha essência aí, vou sempre atender da melhor maneira, porque eu comecei e tive gente que me ajudou, e o que eu puder fazer para ajudar vocês também, pode contar comigo, né? Tiver no meu alcance aí, se vocês precisarem de qualquer coisa, tem meu contato aí, só me chamar que a gente ajuda. A Pô, gente legal. um ajuda aqui, outro ajuda ali, assim É isso que a aí. gente vai indo, né, mano? Você falou o nome que legal, eu até ouvi você falando que você é bem parceiro do Júlio César. Se você conseguir fazer um meio de campo pra gente conversar com ele ali, pelo menos um pouquinho, a gente tá feliz. Eu vou falar com ele, é difícil, ele não gosta muito, né? Ah, Mas eu é. vou falar. Ele é difícil ele dar entrevista, mas assim, eu dou um toque nele, meu. Aí eu passo contato, aí se fluir, aí ele é bom, ele é gente boa. Legal demais. Sim. Diegão, pô, obrigado, irmão, mais uma vez pelo seu tempo. Agora vamos lá pegar o segundo tempo da seleção, né? Obrigado por tudo aí, irmão. Boa sorte na sua carreira e a gente Valeu. espera te encontrar logo, logo aí dirigindo uns clubes. Quem dirá a nossa seleção daqui a um tempo, né? Estamos precisando de Quem técnico sabe, bom né? aí, quem Futuro sabe não Deus pode ir. pertence, né?
Boa sorte para vocês aí no Valeu, trabalho irmão. de vocês. Valeu. Obrigadão. Fica com Valeu, Deus aí. Um Sacomã. abraço. Até a próxima. Valeu. Boa noite. Obrigadão, tchau, tchau. Valeu. Adeus. Então, pessoal, essa foi a nossa entrevista com o Diego Sacomã. Para quem gostou do nosso conteúdo e quer acompanhar mais entrevistas, pode seguir o nosso canal, se inscreva nele aqui. Segue a gente também em todas as redes sociais, Arena Local em qualquer rede social. Nós temos já outros podcasts que a gente fala sobre temas variados, de história e tudo mais, mas essa daqui foi a nossa entrevista. O que você achou da entrevista, LF? Pô, eu achei sensacional. E, Calil, só vou fazer um adendo aí ao que você falou. Se você não curtiu a minha entrevista do Calil, porque o convidado não tem como não curtir, porque, pô, o cara é o Sacomã, o cara tem resenha pra caralho, o cara jogou com o Ronaldo. Você jogou com o Ronaldo, irmão? Você que tá assistindo do outro lado? Não. Então você tem que curtir, pelo menos, o convidado. Agora, se você não curtiu a resenha, deixa o like por dó, pelo menos, dessas duas pessoas que estão aqui, e aí o Calil, e deixa o like por dó e se inscreva no canal, que é o mais importante, né, Kaká? Exatamente, que Mas, ajuda assim, a gente a crescer cada vez mais, hein? Curti muita resenha. O Sacomã é um cara que a gente tá esperando há muito tempo ele vir aqui, né? Alinhamos alguns dias, não deu certo, mas hoje deu e eu fiquei muito feliz, Calil. Pra mim, ganhei a noite, a semana aí, ter trocado ideia com esse cara, porque a gente vê os caras na televisão, né, Kaká? E agora você bater papo com os caras aqui, poder resenhar, né? Falar e o cara te ouvir e ele responder também, pô, isso é muito legal. E eu acho que esse é um dos benefícios que essa missão que a gente tá trazendo aqui, tá trazendo pra nós, né, Kaká? Exatamente. Então, lembrar o pessoal de se inscrever no canal, curtir esse vídeo aqui e acompanhar o nosso canal aí, outros vídeos, se quiser assistir, tem mais 3 entrevistas aí, né? E tem mais por vir ainda, né, LF? Então, se Deus quiser. Lembrar o pessoal aí. Tem que se inscrever, curtir, compartilhar. Sabe por que eles têm que fazer isso, Calil? Por quê? Porque aqui na Arena Local, a casa da resenha... A resenha é sempre o melhor lance, garotinho. É nóis, tamo junto. Valeu, pessoal. Logo, logo tem mais conteúdo. Fica por aqui. Tchau!